Olha, o Tribunal Superior Eleitoral convocou e os 2.300.000 alagoanos atenderam a convocação. Eu estou falando dos eleitores. Atenderam a convocação, compareceram em peso. Nós tivemos aí 22% de abstenção, mas eles compareceram em peso. E se temia por um confronto, por ataques na hora de votar, mas nada disso aconteceu. As representações ideológicas, os eleitores com suas camisas, representando as suas simpatias, ficaram na fila, conversaram harmoniosamente. Foi uma posição silenciosa, tranquila, e a paz só foi quebrada pelas longas filas. Cerca de 103 urnas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, quebraram, foram rapidamente substituídas, não houve prejuízo para o resultado final das eleições. Em conversa que eu tive com o presidente do TRE, o desembargador Otávio Leão Prachedes, ele me disse que tivemos uma eleição tranquila, graças ao apoio que teve e da criação do núcleo de combate à corrupção eleitoral, que teve o apoio fundamental das forças policiais, e aí eu falo da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, do Ministério Público Federal, dos 90 promotores que atuaram decisivamente no dia do pleito. E, há um mês, o Observatório Eleitoral da OAB esteve lá, atento, participando e ajudando no cumprimento da Constituição, da democracia e dessa festa, que foi uma festa. A nossa entrevistada de hoje é uma das integrantes do Observatório Eleitoral, a advogada Juliana Maciel, que acompanhou de perto e conhece como foi a movimentação. Desde já, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É uma honra entrevistar um representante da OAB. São quase 10.000 advogados em todo o estado e com visões democráticas. Como começou esse trabalho do Observatório Eleitoral da OAB e por que ele nasceu? De início, agradecer o convite também a você, GTV+, você especialmente, Arnaldo. E agora falando um pouco mais sobre o Observatório Eleitoral. O Observatório Eleitoral foi uma iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, federal, e foi indicado que cada seccional montasse o seu observatório eleitoral com representantes daquela seccional. Quer dizer que não foi uma coisa que nasceu aqui porque a gente já estava observando a compra de voto, nada disso, essa loucura aí, né? Não. Foi uma iniciativa mesmo da OAB federal, vislumbrando possíveis ataques à integridade do nosso sistema de justiça eleitoral, do nosso sistema do voto eletrônico, de como as coisas funcionam, e decidiu, enquanto a OAB é uma organização dos advogados, mas que também atua de forma a garantir a transparência para a sociedade civil, trazer o Observatório Eleitoral para justamente fazer uma ponte, né, entre os cidadãos, os eleitores e a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Federal através das Procuradorias Regionais Eleitorais e a gente poder visualizar como realmente acontece o pleito. O nosso presidente Wagner Paz, nosso presidente da OAB, evidentemente, como é que ele, de imediato, ele abraçou a causa? Abraçou a causa de imediato e aí ele nomeou o nosso coordenador do Observatório Eleitoral. Quem é? Que é o advogado Davi Lima. Ele tem vasta experiência nesse âmbito da justiça eleitoral, inclusive já foi desembargador eleitoral no assento dos juristas, né? Então tem muito conhecimento sobre a matéria. E depois foram nomeados mais 3 membros para compor esse observatório eleitoral. Eu sou uma delas, nós também temos o doutor Rodrigo da Costa Barbosa, que é o vice-coordenador, e a doutora Natália Peixoto, que também é membro como eu. Então, são 2 homens e 2 mulheres. 2 homens e 2 Paridade, mulheres. Paridade. Vamos equilibrar um pouco os pensamentos, né, nessa forma de observar como está sendo feitas as coisas, até porque uma das pautas relevantes que nós buscamos observar foi o respeito à cota de gênero, a participação das minorias, sejam elas mulheres, negros, indígenas, transgêneros, enfim, a diversidade do nosso pleito eleitoral, tanto nos eleitores, através do respeito do nome social, como também dos candidatos, se estávamos realmente tendo representatividade para todos. Esse trabalho começa quando? De fiscalização e de apoio ao TRE?
Não, nosso trabalho começou antes do início da campanha eleitoral, então nós atuamos... Quer dizer, não foi uma coisa assim, em cima da eleição, como muita gente imaginou. Não. Nós já estamos atuando há um bom tempo, mais de 2 meses, mais ou menos, e nós contamos com um apoio muito grande do TRE. O presidente desembargador Otávio Leão Praxedes assinou um termo de cooperação com a OAB desde julho, garantindo não só a atuação ampla e, de certa forma, irrestrita do Observatório Eleitoral, mas de todos os advogados durante o dia do pleito. Aqueles advogados constituídos por candidatos, federações, partidos, coligações, eles tiveram a garantia de que podiam atuar amplamente. No dia da eleição, ou 48 horas, nós tivemos informações da Polícia Federal, de representantes do Ministério Público Eleitoral, do Ministério Público, da Procuradoria da República, que nós tivemos em Alagoas algumas prisões, detenções, apreensões de gente envolvida com compra de votos e da corrupção eleitoral. Nesses 2 meses, o que o Observatório identificou? Já havia tentativas de... Vocês já recebiam anteriormente tentativas de aliciamento de eleitores? Sim. Nesse período de atuação do Observatório Eleitoral, nós recebemos várias denúncias, a maior parte delas anônimas, porque foi um objetivo da gente de garantir que o cidadão, não só o eleitor, o cidadão mesmo pudesse denunciar sem medo de qualquer tipo de coação no futuro. Então, essas denúncias são feitas de forma anônima através do site da OAB Alagoas. Porque tem o Pardal que exige que você apresente uma prova. Dessas informações enviadas, o eleitor pôde encaminhar sem prova a denúncia? Recebemos denúncias sem provas apenas com um relato e nós repassamos essas denúncias diretamente ao Ministério Público Federal, no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral, que atualmente o titular é o Dr. Antônio Cadete, e encaminhamos ressaltando que a ausência de algumas provas deveria ser, de certa forma, dirimida, porque estávamos lidando com denúncias anônimas da pessoa que está com medo de ser coagida, e o Ministério Público, no seu poder de polícia, no seu poder de investigar, certamente está atuando nesse sentido para apurar as denúncias que recebemos. Nós temos aí 3 milhões, pouco mais de 3 milhões e 300 mil habitantes, dos quais 2 milhões e 300 mil são eleitores alagoanos. Neste universo, nós temos aí 1 milhão e 800 mil alagoanos inscritos no Cadastro Único, que é o cadastro que mensura de forma oficial a situação de miséria para a execução dos programas federais de transferência de renda, assistência social. Neste universo da miséria, nós temos 1 milhão e 200 mil alagoanos em situação de fome. Essas denúncias, elas tratavam de quê? As nossas denúncias majoritariamente trataram de tentativas de compra de voto, cadastro para comprar voto de eleitores, também da coação para a participação de pessoas em atos de campanha, segurando bandeiras, fazendo panfletagem por alguns candidatos, sob a promessa de empregos ou até mesmo a coação de que se não fizesse perderiam empregos, cargos. Pessoas com cargos comissionados? Sim. Em prefeituras e governo ou só em prefeitura ou cargos públicos de um modo geral? Cargos públicos de um modo geral. Também recebemos denúncias referentes a algumas associações do Estado. Também irregularidade na propaganda eleitoral. Recebemos denúncias de panfletos, de vídeos que estavam sendo feitos em desconformidade. Quer dizer que a tentativa de compra de votos não foi uma coisa em cima da hora, não? Já vinha acontecendo? Não, já vinha acontecendo há mais de mês. A senhora, eu escrevi a respeito disso, de que o voto que custava entre 20 a 30 reais, 50 em eleições passadas, estava sendo vendido a 100 a 200 reais, exatamente por quem está com fome, que é a única coisa de valor que ele tinha para vender. Esse tipo de denúncia chegou, assim, especificamente sobre o valor da compra do voto, sobre a tentativa de aliciamento aos eleitores, chegou à comissão? Recebemos denúncias em que os denunciantes elencavam o valor médio em que era vendido, de 100 a 150 reais. E isso envolvendo alguém com mandato, não? Envolvia. Quer dizer, isso já está com o Ministério Público e certamente com a Polícia Federal? Com certeza, já está em mãos do Ministério Público, já protocolamos as representações do Observatório Eleitoral junto à Procuradoria da República aqui em Alagoas e certamente eles estão apurando, o trabalho deles está sendo bem diligente. A senhora, dá para se notar, a senhora, desculpe a observação, né, mas a senhora é uma advogada jovem. A senhora já votou de alguma forma, ou já ouviu falar do voto impresso?
Eu, efetivamente, não votei em eleições gerais e em eleições municipais em voto impresso. Eu sou contemporânea das urnas eletrônicas. Mas eu tive a experiência, digo que feliz de poder participar de perto de uma eleição com voto impresso, que foi a recente eleição do 5º Constitucional, que foi presidida pela Ordem dos Advogados aqui em Alagoas, onde nós compusemos a lista sextupla dos advogados indicados para o Tribunal de Justiça de Alagoas. E foi até indicado, como é o nome dele, o doutor? Desembargador Fábio Ferrari. Agora desembargador Fábio Ferrari, meu amigo, a quem eu mando um abraço. Ele é o novo desembargador através que do saiu do 5º Constitucional, né? O 5º Constitucional, só para abrir um parênteses aqui, é importantíssimo. O presidente do Conselho Nacional, do Tribunal Nacional de Justiça, o TJ, né? STJ, Supremo Tribunal de Justiça, desembargador Humberto Martins, ele saiu do 5º Constitucional, né? Daqui de Alagoas, né? É uma representatividade dupla. Sim, e aí a senhora explicava que participou do voto impresso, viu o voto impresso como é. Isso, e mais de perto ainda porque eu fiz parte da Comissão Especial Eleitoral do 5º Constitucional, junto com mais 4 colegas. Nós acompanhamos todo o processo prévio dos registros dos candidatos ao 5º, como também da apuração. Eu estava lá na mesa apuradora, junto com esses outros 4 colegas advogados. Então, a gente percebeu que, apesar da nossa eleição ter ocorrido com toda a lisura, nós transmitimos ela online 100%, com câmeras filmando os votos sendo abertos, cantando os votos em microfone. Tudo isso pôde ser apreciado por todos os advogados, não só os candidatos. Foi transmitido durante toda a madrugada, até as 2 horas do dia seguinte, que durou a nossa apuração. Mas dá para perceber que, num universo reduzido, ela pode funcionar, como foi o nosso universo de cerca de 3 mil eleitores. Sobre isso até que eu quero lhe perguntar. Entre o voto impresso, pelo que a senhora observou, quer dizer, que é uma apuração demorada, né? Começa 7 horas e acaba no outro dia, né? Qual é o mais fácil de fraudar? O voto impresso ou o voto eletrônico na urna? O voto impresso, e nem só fraude eu falo, Arnaldo, mas também de ter a falibilidade humana. Porque justamente nesse caso do 5º, nós tínhamos uma média de 3 mil eleitores, ou seja, poucas cédulas, e o voto não era obrigatório, era facultativo, e mesmo assim tivemos essa adesão. Mesmo quem tivesse em atraso com a mensalidade lá do... Não, só podiam votar os adimplentes. Sim. E nós começamos a nossa apuração por volta das 18 horas e 30 minutos de uma sexta-feira, e nós só encerramos às 14 horas do sábado. E não pode ter interrupções, né? Nós não podemos substituir os membros da mesa apuradora, nós não podemos parar e sair para um lanchinho, temos que ficar do lado daquelas urnas de lona que estavam guardando os votos o tempo todo para garantir que não teve nenhum tipo de fraude. Então, o cansaço humano, ele é real. Depois de um dia inteiro de eleição, você acompanhando... Então, não seria nenhum exagero errar, né, na contagem. Não, então, justamente, não é só a fraude, tem também a falibilidade de nós humanos, depois de longas horas de eleição, mais longas horas de apuração, poder errar uma contagem. O que, graças a Deus, não aconteceu. A gente estava sempre com 2 membros fazendo a contagem, e também os fiscais dos candidatos estavam o tempo todo fazendo essa contagem, era sempre conferido e sempre bateu. O que seria difícil para 2.300.000 eleitores. Justamente esse ponto. E 2.300.000 é o universo que temos aqui em Alagoas, que é um dos menores estados da federação. A gente teve agora o primeiro turno das eleições gerais, que abrange nacionalmente. Se a gente fosse fazer isso no universo de todo o país, seria humanamente impossível. A gente estaria até daqui a um mês ainda contando e não teria nem Nós vimos isso recentemente turno. nos Estados Unidos, né? Exatamente. Esse é um ponto que deve ser apontado para os eleitores que, de certa forma, preferiam o voto impresso, que não teria a celeridade que nós temos no nosso pleito eleitoral. Tem cabimento ainda continuar com esse voto impresso? Não tem cabimento, porque até um dos pontos que é trazido pelas pessoas que defendem ele seria a impossibilidade de auditar as urnas eletrônicas, o que não é verdade. A senhora acompanhou esse processo como no observatório, fala a senhora, mas na verdade o Observatório Eleitoral da OAB acompanhou esse processo de investigação da confiabilidade da urna eletrônica aqui em Alagoas? Nós acompanhamos de perto e eu particularmente... Que é auditagem, né? Isso, eu particularmente posso dizer que estava presente em todas as etapas. A gente começou acompanhando a geração das mídias, que, para facilitar o entendimento de quem está em casa nos assistindo, essas mídias seriam como se fosse um pendrive que a gente insere no computador. Ressaltando, a nossa urna eletrônica não é um computador, ela não tem acesso à internet e nada disso. Ela só é ligada na eletricidade. Isso.
E aí nós temos lá essa mídia que é gerada. O que acontece? Os servidores do Tribunal Regional aqui, de Alagoas, eleitoral, eles pegaram dados que vieram de um sistema oficial do TSE. Apenas um servidor recebeu uma senha secreta que ele foi digitando nos computadores e a todo momento eles eram muito transparentes, dizendo pode sentar, pode filmar a tela, pode filmar tudo que está acontecendo aqui para dizer à sociedade como realmente Além do acontece. observatório, no caso, a senhora acompanhou, tinha mais pessoas acompanhando essa transparência? Entidades fiscalizadoras como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas da União, em alguns momentos tivemos a presença do Exército Brasileiro, estavam todos presentes para garantir, além da imprensa, né, representada por vários veículos de mídia que estavam lá. Então, a senhora acompanhou esse processo, foi totalmente transparente, de colocação das mídias. Isso, a gente colocou nessas mídias as informações... Quando lacra, a senhora também estava presente? Também estava presente. Nessas mídias a gente coloca as informações tanto dos eleitores, ou seja, o seu dado na sua sessão vai estar lá, seu nome completo, CPF, enfim, como do candidato, a foto dele, o partido, a coligação, o vice, o cargo a que está concorrendo. Depois disso, nós tivemos a inserção das mídias e o lacre das urnas, que foi outro momento que eu também estive presente, que a gente via cada urna sendo aberta, sendo inseridas as mídias, conferia se tinham sido inseridas da forma correta e depois eram colocados lacres nos locais onde essas mídias estavam presentes e onde nós poderíamos abrir a parte interna da urna. Esses lacres estavam assinados pelos juízes das zonas eleitorais, a que a urna correspondia, o representante do Ministério Público e um representante do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. E se você tentasse, digamos que, arrombar a urna eletrônica, o lacre seria rompido. Então, você veria que aquela urna teria sido violada. E nesse mesmo dia nós tivemos a primeira auditoria das urnas, que depois de inserir essas mídias, os servidores do Tribunal Regional Eleitoral, da parte de TI, junto com representantes de cada zona eleitoral, dos cartórios eleitorais, e também o Ministério Público estava presente, nós do Observatório Eleitoral estávamos presentes e a mídia amplamente cobriu essa primeira etapa da auditoria. Nós vimos que as mídias tinham sido inseridas corretamente, não só as mídias que eles chamam dinâmicas, que é os dados dos eleitores e dos candidatos, que variam, como as mídias estáticas, que seriam os softwares homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral, cujos dados, como se fosse uma digital desses softwares. Nesse meandro não há condição de um hacker entrar? Não há condição. E é justamente o que a gente comprova, que nenhum hacker entrou para adulterar, porque esses softwares ele tem como se fosse uma digital, uma identificação única deles que eles chamam de hashes. Esses hashes já foram previamente disponibilizados pelo TSE através do Diário Oficial, e está lá no site deles. E aí é emitido esse teste de autenticidade para dizer que aquele software da urna, o que possibilita a gente votar, ele é autêntico com o que o TSE desenvolveu, ele é o oficial. Então, todas as urnas passam por isso. Previamente, a gente observou essa auditoria e no dia da eleição nós também tivemos essa auditoria paralela. 3 urnas aqui no estado de Alagoas passaram por esse teste de autenticidade para verificar os softwares. Algum problema? Nenhum problema. O Observatório Eleitoral acompanhou através de membros das subseções daqui da OAB, que foram nomeados para acompanhar no interior, acompanhou lá em Jundiá. O teste de autenticidade aconteceu horas antes do início do pleito. Além da OAB, tivemos também o Ministério Público. E nesse teste de autenticidade é para saber se tem algum voto cravado ali dentro? Não. O teste de autenticidade é para verificar se o software que trabalha a urna é o software oficial, se não teve nenhum hacker alterando o software. Sim. E nós também temos o teste de integridade, que aí sim ele verifica. Não é um testezinho simples, comum. Não. É complexo. O teste é bem complexo. O teste de integridade, nós tivemos uma novidade. O presidente do TRE Alagoas confiou a transparência desse teste para ser realizado na sede da OAB, ou seja, saiu das portas do Tribunal Regional Eleitoral e foi realizado fora de lá. Foi realizado no auditório da OAB ontem, paralelamente E a primeira vez que eleição, aconteceu isso? Fora da sede do tribunal, sim, a primeira vez que aconteceu. E é popularmente conhecido como votação paralela. Por quê? Essa votação ela acontece para você testar se a urna está realmente computando os votos, se ela tinha algum voto no início computado, aí é emitido o boletim de zerésima, que comprova que não tinha nada registrado naquela urna. Depois, os servidores da Justiça Eleitoral, voluntários do TJ também compareceram, eles vão computando e isso tudo é feito com a máxima transparência. Eu brinco até que ontem, a gente observando esse teste ser realizado na sede da OAB, nós do Observatório, a gente comentou, a gente está se sentindo num reality show, dada a quantidade de câmeras que tinha filmando o ambiente e transmitindo ao vivo através do canal do YouTube do TRE. Por tudo que a senhora viu, dá para dizer que a urna eletrônica é confiável? É bastante confiável.
E, inclusive, o último ponto que tinha de argumentação para esses testes dessa auditoria serem falíveis, digamos assim, que era o fato de que não tinha participação efetiva do eleitor, esse ano a gente conseguiu quebrar esse discurso, que foi quando o Tribunal Regional Eleitoral aderiu a um projeto piloto do TSE para fazer esse teste de integridade da urna com a biometria do eleitor. Aconteceu em 2 urnas sediadas lá na UNIT e os eleitores eram convidados a comparecer a um local separado, onde a urna que inicialmente era da seção deles e foi sorteada no sábado, também estive presente nesse sorteio. Para votar como se fosse... Não, ele emprestava a biometria dele. Ah, sim, para poder Ele dava abrir. início a abrir o sistema e aí o servidor computava esse voto, votos esses que foram preenchidos em cédulas de papel anteriormente por estudantes de faculdades, tanto privadas quanto públicas, voluntários, com ampla divulgação da mídia. E esse voto de papel depois era conferido com o resultado da urna e você confirmava que bate o voto impresso com o voto da urna. Não poderia ser diferente, né? Hoje você faz o Pix da onde você quiser, né? E o dinheiro vai para a conta de quem, ou recebe de quem está mandando ou para quem você está enviando? Instantaneamente. Instantaneamente. E o voto... Agora, o que chamou a atenção? A senhora é uma jovem advogada, né? A senhora é a primeira vez que vota? Como é que é? Não. Já é a 5ª vez que eu votei nessas eleições. Foi a 5ª vez que eu votei, desde os 16 anos. A senhora vota desde os 16 anos? Isso. Quer dizer, foram 2 eleições gerais e 3 municipais. Isso, exatamente. E o que me chamou a atenção enquanto eleitora, particularmente nesse caso, foram as grandes filas, como você já falou no início do programa. Agora, isso me surpreendeu, de certa forma, positivamente, porque o índice de abstenção foi mínimo. Eu vi uma participação muito grande de idosos. Na minha sessão tinha muita gente utilizando... E jovens também, né? Utilizando a fila preferencial, bastante idosos e muitos jovens que, como eu, se alistaram aos 16 anos para votar. A gente precisa disso, da participação do eleitor. Não adianta a gente estar só sentado em casa reclamando do governo, de quem está lá nos representando, se a gente não for efetivamente tentar mudar aquilo ou manter o que está bom, enfim. A senhora faz parte de uma comissão com 4 pessoas. Quanto a senhora ganhou para fazer parte desse observatório? A senhora recebeu a remuneração? Como foi essa remuneração? É até curioso, Arnaldo, porque essa pergunta me é feita corriqueiramente. Não recebi nada. O nosso trabalho é 100% voluntário. Quer dizer, a senhora, nenhum membro do observatório eleitoral recebeu nenhum tostão? Nenhum tostão. A senhora também deve ter tomado conhecimento, como foi publicado pelos jornais, o presidente do TRE confirmou, que 48 horas algumas pessoas foram presas com malas de dinheiro, outras estão sendo investigadas por, vamos dizer, por envolvimento intelectual na compra de votos. O que mais a senhora observou nessas últimas 48 horas do pleito que chamou a atenção? Além das compras de votos, nós tivemos algumas distribuições de santinhos de material impresso que foi... Previamente, à primeira olhada, a gente entende como sendo irregular. Isso já está sendo apurado. Cidades sujas também, com muitos santinhos. As cidades estão muito sujas com santinhos. A gente recebeu também a notícia de distribuição irregular desses santinhos, como se fosse um disparo em massa dos santinhos. Cestas básicas também? Não, cestas básicas nós não recebemos nenhuma notícia efetiva. Se tiver, deve estar de posse do procurador eleitoral. No dia da eleição, o observatório recebeu notícias a respeito de brigas, boca de urna? Brigas e boca de urna não, mas recebemos a notícia da violação do sigilo de voto e do uso do celular, né, na cabine de votação. É o caso daquele policial que está sendo... Exatamente, já está sendo apurado. No geral, como a senhora avalia o processo das eleições em Alagoas, esse primeiro turno? A gente teve um primeiro turno do dia da eleição bem tranquilo, apesar das longas filas, como já observamos, mas além da abstenção, como eu já mencionei, nós temos uma particularidade aqui no estado de Alagoas, que foi o remanejamento de vários eleitores dos bairros afetados pela tragédia da Braskem. Isso tumultuou o processo, né? Isso tumultua porque as sessões eleitorais que antes tinham poucos eleitores, agora tem uma quantidade maior, né? E aí as filas foram muito maiores do que o esperado. Também temos a implementação de uma forma quase que total da biometria aqui na eleição. E para esclarecer quem está em casa, quando a gente habilita a biometria, a gente não pode habilitar do próximo eleitor na fila até que eu encerre a minha votação. Tem que ter aquele fim, né?
Exatamente. Aquela cantoria. Então, anteriormente à biometria, a gente conseguia adiantar, um eleitor assinava o caderno de votação e o outro estava lá terminando de votar. Então, andava um pouco mais rápido a fila. Mas a biometria traz uma segurança muito maior para a gente impedir que votem duas vezes, que votem no lugar de outra pessoa. O observatório deve ter notado, como todos nós, que foi um primeiro turno com muitos ataques, agressões e poucas propostas. Como vocês imaginam que será o segundo turno? Falar nisso, houve denúncias de tantos ataques, assim, de gente reclamando com esses ataques sem propostas? Não, nós não recebemos denúncias oficiais no nosso canal de denúncias, mas recebemos muitos comentários, sem ser realmente uma denúncia, acerca dessa situação, das pessoas desgostosas com o que estava acontecendo. A nossa esperança é de que os candidatos voltem a esse momento os olhos ao eleitor, tragam uma campanha para o segundo turno mais propositiva, mais voltada em mostrar o que pretende fazer e não em dizer o que o outro candidato, seu opositor, fez de negativa. Vai ser um segundo turno aí com menos candidatos. No caso de Alagoas, num cenário nacional, oposição contra oposição e governistas, oposição contra governistas e governistas contra a oposição. Os ataques, né? Qual vai ser o papel do Observatório Eleitoral da OAB a partir de agora? Nós seguiremos com um papel que já estávamos fazendo antes, de receber denúncias, inclusive tomar a liberdade aqui de falar do nosso canal de denúncias. Por favor, não é liberdade, é um favor que você vai fazer para mim e para 2.300.000 eleitores. Então, nosso canal de denúncias está no site da OAB, que é www.oab-al.com.br. E lá você tem uma aba, logo no início, Observatório Eleitoral. Você pode fazer sua denúncia 100% anônima. Mas com prova, como está pedindo o Pardal, a Justiça Eleitoral? Você pode enviar a prova e pode não enviar, e a gente vai remeter para que as entidades responsáveis por fiscalizar tentem apurar aquela situação. A gente está aceitando relatos também, porque muitas vezes obter essa prova não é fácil, né? Torna mais difícil e deixa o eleitor mais vulnerável, né? Se você conseguir comprovar, às vezes você fica numa situação de vulnerabilidade muito maior. E a gente recebe também através do nosso e-mail, caso você queira enviar direto por e-mail, porque e-mail? Às vezes no formulário existe um limite máximo para o envio do arquivo da prova. O e-mail é observatorioeleitoral@oab-al.org.br. Das denúncias que chegaram à Polícia Federal, e a Polícia Federal conseguiu fazer algumas detenções, apreensões, elas envolviam candidatos proporcionais, não é? Nós agora só teremos 2 candidatos majoritários, né, ao governo do Estado e à presidência da República. A senhora acredita que diminui as tentativas de compra de votos ou isso ainda é uma chaga que pode melar uma eleição majoritária? Acredito que diminua o percentual de compra de votos que nós teremos aqui no Estado, mas a possibilidade sempre existe, né? É uma coisa que a gente tenta combater, convencendo desde quem está recebendo, que eu sei que é muito difícil, porque como a gente falou, as pessoas estão efetivamente passando fome, mas é uma situação que no final das contas vai definir os nossos próximos 4 anos. Um valor que você recebe momentâneo pode macular o que você almeja enquanto cidadão para o seu estado, o seu país pelos próximos 4 anos. Então desde a base a gente pedir consciência e pedir também aos candidatos, à equipe dos candidatos, que muitas vezes se adiantam também, que não cometam isso porque é um crime eleitoral. E é um crime contra a democracia, né? Além de fiscalizar esse observatório eleitoral, ele vai às escolas, exerce um outro trabalho? Como procurar vocês? Como conversar com vocês? Então, a gente tem essa vontade de ir até as escolas posteriormente, explicar um pouco como funciona o pleito, mas como nós surgimos quase que concomitantemente com o início da campanha, os trabalhos foram um pouco atribulados, ainda não tivemos o tempo efetivamente de programar, de ir, mas por enquanto nós estamos no canal da OAB, nas redes sociais, trazendo informações, tirando algumas dúvidas que são comuns dos cidadãos a respeito do pleito eleitoral, de como funciona uma coisa ou outra, quais são os crimes eleitorais que você eventualmente poderia denunciar. Olha, eu quero agradecer a você, primeiro, por sua presença,
dizer para o meu amigo, 2.300.000 eleitores, que voto tem preço. Tem preço, sim, e consequência. Agora, é muito difícil a gente cobrar uma consciência de 1.200.000 eleitores com fome. Mesmo assim, vale uma reflexão. Quanto vale o seu voto? Quanto vale o seu voto? Mais uma vez, quanto vale o meu voto? Muito obrigado. Muito obrigada, senhora. Obrigada, Arnaldo.